Estamos chegando mais uma vez para levar informações de grande relevância para a nossa sociedade mutuense e é sempre uma grande satisfação saber que você está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. É o site Power Mix com o compromisso de levar informações com responsabilidade e seriedade para você. E hoje temos a alegria nesta quarta-feira de estar recebendo em nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Nova Mutum, o vereador Lucas Badan. Presidente, seja bem-vindo. É uma grande satisfação estar recebendo o senhor mais uma vez em nossos estúdios aqui do site Power Mix. Em nome do Jefferson e toda a equipe, seja bem-vindo. Obrigado, Wesley. Agradeço mais uma vez pelo espaço. Quero mandar um abraço a toda a comunidade de Nova Mutum. É sempre um prazer estar aqui. Um abraço para você, ao Jefferson, que sempre abre espaço, toda a equipe que é 100% aqui do Power Mix. Presidente, o senhor vai falar sobre o semestre, mas vamos falar sobre a visita. E a gente tem acompanhado, Nova Mutum ainda vive essa questão da polarização, direita e esquerda, e o senhor, enquanto presidente da Câmara Municipal, tem que abrir as portas para receber todas e quaisquer as autoridades, independente do partido. E ontem, em Nova Mutum, tivemos a presença do ex-ministro da Agricultura, senador pelo estado de Mato Grosso, o Carlos Fávaro. Fala para a gente desta visita e da importância de estar recebendo alguém que tem influenciado também na habitação no município de Nova Mutum, e muitos acabam desconhecendo essa realidade. Então, Wesley, eu gosto sempre de deixar muito claro, desde o primeiro dia que eu assumi como presidente da Câmara, eu sempre disse que toda e qualquer autoridade do Estado, quando ela viesse visitar Nova Mutum e pedisse uma visita na Câmara, ela teria esse espaço. Isso já aconteceu com vários deputados estaduais, inclusive deputados que não foram aceitos lá atrás, e que eu faço questão que eles venham, que visitem, como já aconteceu com o deputado Catani, o Hugo quando era deputado também, e outras autoridades. Já recebi deputados federais ali, outros deputados estaduais também. Então eles estão sempre visitando, sempre passando. E eu enquanto presidente, eu tenho sim a obrigação de atender a todos, né? Quando você é somente vereador, você tem a opção. Não, esse aqui eu não quero participar porque ele não é do meu partido, ou ele não condiz com a minha sigla partidária ou o que eu penso, ao meu lado político. Mas eu, enquanto presidente, eu não posso ser assim, assim como o prefeito também tem que sempre receber. E nós recebemos ontem, né, o Carlos Fávaro, que até então era ministro da Agricultura, tem a sua importância, hoje está como senador. Então nós recebemos ele ali, teve os vereadores que são o seu grupo de apoio. Eu não sou um deles, quero deixar muito bem claro isso, mas nem por isso eu deixei de atendê-lo e fazer também as nossas reivindicações. Ele passou aqui por Nova Mutum, conversou com algumas lideranças, eu atendi na Câmara e depois ele foi até a Prefeitura, e ali nós fizemos alguns pedidos. E o meu pedido em especial é que ele melhore as condições para os nossos agricultores. Nós precisamos que eles continuem olhando por quem aguenta o tranco mesmo, que é o agronegócio, que sustenta, que aguenta esse país em pé. A gente sabe de toda a força da indústria, do comércio, mas o agronegócio sempre vem aguentando aí a balança comercial do nosso país, mesmo com tudo que esse governo que está aí vem fazendo. E também pedir muito a questão de habitação. Nós sabemos que teve um intermédio dele nessa questão dos apartamentos aqui em Nova Mutum, o governo federal, juntamente com o governo estadual e o município. Então a gente sabe que teve um apoio dele, eles também conseguiram aí uma questão de 50 casas que serão construídas e tem um pedido feito também de mais 200 casas. Nós sabemos que hoje nós temos 500 famílias cadastradas que são da faixa 0, vamos dizer, né? Nem faixa 1, seria faixa 0. Essas 550 casas estão garantidas, então a gente pediu pelo menos a metade para ele e também eu pedi em especial que ele mande a habitações para cá nas faixas 1 e 2. Precisa muito. Então é um pedido que eu fiz especial para ele nessa questão. Aí ele foi em conversa também com o prefeito, nós já estivemos em Brasília. Acredito que lá foi debatida a questão do esgoto sanitário. Ele conseguiu uma liberação para Lucas do Rio Verde, se não me engano, de 120 milhões. Então, por que não Nova Mutum também? Nova Mutum também precisa. Só o primeiro tronco, a base tronco aqui que vai ter é 26 milhões, que nós vamos buscar o financiamento em Brasília. Mas, já que ele é aqui do estado, é da região, então que nos ajude também com essa questão e tenho certeza que o prefeito deve ter feito esse pedido para ele lá.
Presidente, o que nos assusta, e é justamente esse momento que a gente está dando a oportunidade do senhor falar sobre essa visita, a importância, porque o político ele tem que fazer politicagem. E essa politicagem é independente do partido, se faz bem para o nosso município, se faz bem para o nosso estado, independe de quem seja. Sim. É importante recebê-lo. Afinal de contas, e aí a gente traz justamente essa questão de alguns benefícios que Nova Mutum está recebendo através do intermédio dele. E ontem também o vereador é representante da população, Isso. na Casa do Povo. E ontem tinha também os eleitores do Fávaro, os eleitores do Lula, ali presente, e o senhor abriu as portas para que ali essa autoridade fosse recebida. Sim. É porque assim, né, Wesley, quando a gente assume, eu tenho meu partido. Eu fui candidato por esse partido, eu ganhei por esse partido. Mas a partir do momento que você entra, você não é mais só vereador desse partido, você é o vereador da população inteira. Se ela vota na esquerda, se ela vota na direita ou não, você tem que atender a todos, né? Então eu busco fazer isso. E eu, enquanto presidente, eu tenho que ter isso mais claro ainda. Né? Não olhar lado e fazer o que tem que fazer, atender quem tem que atender, quando vir, receber a todos e buscar o quê? Melhorias para a população, seja ela, se ela vota no A ou no B. Muito bem. Presidente, e ontem a agenda foi cheia, mais uma vez. Apesar do recesso da Câmara Municipal, os trabalhos na Câmara Municipal não têm parado. Tanto é que ontem também teve uma visita em loco a algo que tem encantado os olhos da população municipal. Não é um hospital, mas é um centro de referência e que, o que a gente viu ali, é muito melhor e muito mais estruturado do que uma unidade hospitalar. Sim. Sobre essa visita que o senhor esteve ontem ali no centro de especialidades do João Batista, o que o senhor viu? Qual é a sua visão de tudo aquilo que foi apresentado através da secretária Sônia e demais autoridades que ali estiveram? Eu fiquei maravilhado com o que eu vi. Eu fiquei muito surpreso, muito satisfeito. E é um centro integrado, né? Então nós vamos ter, se você olhar de frente, estamos entrando do lado esquerdo, centro de especialidades, com vários consultórios, com toda a parte de atendimento mesmo, uma mobília muito bonita. Poltronas para quem vai precisar de extremamente luxuosas, aconchegantes, até automáticas. Tem até carregador de USB do lado. Então, para quem vai ali tomar um soro, para quem vai ali fazer uma inalação, para o pai ou a mãe, na parte ali das crianças, dos bebês que vão precisar ficar ali. Você não vai mais dormir naquela cadeirinha de fio, naquela cadeirinha de plástico. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu já dormi muito quando estive com meu pai adoentado várias vezes, meus avós também. E a gente sabe, meu filho. Então, assim, eu sempre digo, o prefeito Leandro, ele tem vários bons projetos. Várias inaugurações, escola, creche, ajudou em Politec, tem tanta coisa, viaduto, mas eu digo que o principal projeto, na minha visão, era esse centro integrado. Eu falo que é o principal projeto dele que vai ser inaugurado agora. Para mim, era o mais aguardado, porque trata diretamente com a saúde do cidadão. Então, assim, o que eu vi ali ontem, o que eu pude presenciar, eu posso dizer que eu vi, sabe aonde? O estilo, principalmente na ala infantil, lá dentro do Hospital Central de Cuiabá, que é o maior e o melhor hospital, não vou dizer o maior, mas pode colocar o melhor hospital público a nível de Brasil. Então, é incrível o que eu vi ali, o cuidado, tudo muito bem dividido. Eu quero parabenizar a equipe. Eu até perguntei para a Sônia, quantas pessoas, quantos arquitetos, quantos engenheiros fizeram isso daqui, porque pensar em tudo aquilo de sala, pensar em tudo aqueles espaços, aí você de um outro lado, no meio, você tem o PA, que tem entrada, que vai ter internação, o que precisar. E do outro lado você tem o laboratório. Laboratório também, todos eles com uma recepção muito bonita, muito aconchegante. Televisões dentro dos quartos também grandes. Então, assim, eu fiquei muito impressionado. E tá no padrão Mutum mesmo, até maior do que a gente vem pensando. Então, a população de Nova Mutum vai ser muito bem atendida ali. Entrei, já conversei até com
a doutora Cirlei, que é uma das pediatras, que vai estar por ali, vai estar atendendo, não dentro do PA somente, mas dentro do centro de especialidades, vários consultórios, parte de vacina, parte de gesso, enfim, vai ter de tudo. Então, muito bem centralizado. A questão também do dentista, que vai atender de manhã no sistema vai ser marcado, né? Horário. E à noite ele vai atender livre demanda. E, inclusive, não vai fazer só obturação, eles vão fazer canal para quem não tem condições. Que município que você vê fazer isso? Então, assim, às vezes a gente faz algumas cobranças, algumas críticas, mas quando a gente tem que elogiar, quando a gente tem que enaltecer, a gente tem que fazer. E eu faço isso. Eu estou impressionado, estou muito satisfeito e contente com esse centro integrado que vai ser inaugurado na próxima sexta-feira. A população de Nova Mutum merece, Wesley. Pois é, vai ser inaugurado na sexta-feira, o atendimento começa ali na segunda. Sexta-feira às 18h30, naquele estacionamento do antigo Hospital São Camilo ou São Lucas, que ali esteve atendendo. Uhum. Presidente, a gente entende que o trabalho do prefeito muitas vezes não depende apenas da boa vontade. Existe todo um processo e a Câmara Municipal, como também um parceiro do município, entende muito bem isso. Nada acontece da noite para o dia. Algumas coisas são muito mais demoradas, até porque a gente vê situações de licitações. E o Brasil é uma farra de licitações de empresas que se cadastram e acabam arrebentando municípios e estados, porque começam um projeto, empresas mal abriram o CNPJ, eles podem participar, ganham aquela licitação e deixam municípios e estados na mão. Em Nova Mutum aconteceu em diversas situações, até que começaram a fazer outras situações para beneficiar os próprios comerciantes locais. Como é que o senhor tem avaliado essa situação que está acontecendo aqui no nosso município? Você tem uma ideia, a coisa é tão burocrática, essas novas leis de licitação. Eu estou há 1 ano e meio tentando abrir a licitação para fazer o aumento da Câmara e não consegue. Não consegue. Isso agora que a gente vai conseguir, né, no começo de agosto, abrir para credenciar as empresas para fazer a licitação. Só de parte burocrática. Isso com pessoas capacitadas, com uma empresa que presta serviço para a gente também, que trabalha com isso, e mesmo assim a coisa é burocrática. Então você vê que tantas obras aí que atrasaram. A questão mesmo desse centro integrado mudou de 2 ou 3 vezes de empresa. Nós temos lá em cima o PSF do Engás, até agora não entregou. A Força Tática. A Força Tática trocou 3 vezes. Enfim, é muito difícil. Lá na Ranchão, demorado também, já trocou, não vai. Então a gente fica... Porque tem tanta coisa boa. O PSF do Monte Serra, onde eu moro, já trocou de empresa também. As empresas vêm, as primeiras que pegam, eles querem fazer o que dizem que é onde ganha-se mais dinheiro, né? Que é o básico. Você fazer, erguer parede, passar cimento, rebocar, faz o contrapiso. Aí na hora que é o mais difícil, que é o mais caro, que é fazer toda a parte de pintura, de janela, de aberturas, de colocar piso, que aí é onde vai mais, eles vão embora. E aí deixa a prefeitura na mão, né? Deixa o povo na mão, de certa forma. Mas é uma coisa que daí não foge da mão do prefeito, foge da mão do secretário, de um vereador. Tem a boa vontade, abre-se a licitação, começa a obra e acontece isso. Agora, com essa questão aí do credenciamento, principalmente para serviços, obra a gente ainda não consegue muito, mas credenciamento de serviços, clínicas de fisioterapia, fonoaudiologia, a questão aí que foi muito boa, que foi a questão das livrarias, enfim, tem ajudado muito. E eu espero que continue. Porque nós temos uma fila muito grande, principalmente na questão aí de atendimento, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia. Por quê? É uma coisa que a gente sempre fala. Paga-se muito pouco hoje no município. Precisaria melhorar essa questão para poder atrair esses profissionais. Alguns vêm, né, conhecem a cidade, se apaixonam por Nova Mutum, começam a trabalhar. Aí vem a dificuldade, né, e acaba saindo. Vai trabalhar por conta porque ele ganha mais. Trabalhar em clínicas particulares. E aí a gente não tem conseguido. Então, cadastrando as clínicas, quem sabe aí a fila diminua, porque está precisando.
Presidente, falando em saúde, educação, esportes, lazer, segurança, como é que foi a atuação da Câmara Municipal nesse primeiro semestre? Olha, foi um primeiro semestre que teve um bom rendimento, eu estou satisfeito. Nós conseguimos fazer mais algumas propostas que nós tínhamos aí de melhorias dentro do quadro administrativo, de organização, mudanças, resolvemos daquela questão da mesa diretora, que não fui eu que criei o problema, mas eu estava lá para resolver o problema e eu resolvi o problema. Né? Nós resolvemos uma mesa que tinha 6 no regimento interno e 4 dentro da lei orgânica. Isso não fui eu que criei, nós somos por uma disputa, 6 de um lado, 6 do outro. A partir do momento que nós ganhamos, o outro lado achou que estava errado. Aí que foram ver que estava errado. Mas enfim, nós buscamos resolver, demorou, resolvemos isso daí. Agora tem uma nova proposta que já passou pela Câmara, que é diminuir de 6 para 5. Eu votei a favor, eu acho interessante, até a formação ali na frente, são 5, para não ficar um do lado. E segundo o vereador, ele disse que é mais difícil de se controlar, né? Eu acredito que essa próxima presidência aí vai dar vai dar uma disputa bacana, porque no mínimo 2 grupos de 5, né? E são 13 vereadores. Então, vai ter que buscar, vai ser mais difícil buscar não só um, mas sim 2 ou 3, né? E assim, o trabalho dos vereadores, os vereadores, eu dei condições para o vereador trabalhar. Então eu sempre falo, o vereador não fica rodando aqui dentro de Câmara, não. Vai atender o povo, vai buscar emenda, vai visitar. E a gente tem conseguido. Essa Câmara aí, ela já bateu o recorde de emendas que conseguimos. Eu, particularmente, já consegui aí, esse ano já veio 1 milhão do senador Jaime. Nós temos mais 2 milhões para o segundo semestre. O que eu gosto do Jaime Campos, podem falar o que for dele. O que ele falar para você, ele cumpre. Ele falou, 1 milhão vai agora, até julho, e os outros 2 milhões eu mando de setembro a novembro a gente manda. Que são 2 milhões para a saúde e 1 milhão é para o esporte. Eu gostaria muito que esse dinheiro fosse metade dele dividido entre as instituições. Hoje a gente vê muitas pessoas, vou citar só aqui as meninas da Hípica. Elas vão representar a nível nacional. Já tem algumas que elas são da seleção mato-grossense, estão indo na nacional. É caro. Os pais fazem o que pode. O município precisa ajudar. É um esporte de gente rica, mas está representando muito. Tem gente que fala, mas eu não vejo assim. Estão representando. Precisam de condições. Amanhã vai ter um evento que elas vão vender cachorro-quente, tudo para tentar ajudar. Então, coisas assim, no vôlei, no futebol, no handebol, na natação, no taekwondo, no jiu-jitsu, sempre tem. E Mutum, se investir, se colocar mais dinheiro, principalmente para eles saírem, os resultados vêm. Eu falo que é sempre muito mais barato você ter um jovem no esporte, gastar com um jovem no esporte, que depois ter que ficar gastando com ele aí em outras coisas mais, numa internação, numa clínica de reabilitação, ou aí, Deus me livre, a gente sabe o que está acontecendo. Então é melhor manter ele no esporte, manter ele na disciplina, do que deixar ele aí na mão de gente que só quer o mal. Presidente, hoje tem a Argentina versus Inglaterra. As pessoas ainda estão nessa cortina de fumaça, preocupada muito com a Copa do Mundo. E se esquecendo que após isso existe um outro cenário, e esse cenário sim impacta diretamente a vida do cidadão, que é justamente as eleições para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Como é que o senhor está vendo essa movimentação, seja em nível federal ou estadual? A nível estadual vai ser uma disputa bem acirrada, né? Dia 30 agora nós já temos a convenção do União Brasil, que é uma federação agora, é a União Progressista, né? Que é a federação entre União Brasil e PP. Nós temos aí o Jaime Campos, que é o presidente, e ele não está abrindo mão de não ser candidato até então. Ele é candidato, e nós temos o Otaviano Pivetta atualmente, se eu não me engano ele é republicano. Isso. E temos também o Wellington Fagundes, que é do PL, né? Sem falar dos outros candidatos. Mas eu vejo uma disputa que há muito tempo não tinha no Mato Grosso. Não só para governador, mas para senador também, né? E a nível de Brasil é preocupante. Eu estou muito preocupado. Do jeito que está, não pode mais continuar. Não pode continuar. O brasileiro
tá fazendo só para comer e olha lá. As coisas subiram demais, o nosso dinheiro perdeu-se o valor. E com tudo isso, não somente o valor aqui, mas as pessoas estão perdendo os valores familiares, principalmente. Isso aí me preocupa muito. Você vê jovens hoje que não tem uma base, não tem um valor. É difícil. Então, quando eu vejo um pai, uma mãe levando o filho, ensinando valores mesmo de família, valores, levando para a igreja, ensinando coisas boas, ainda a gente fica feliz. Mas aqui no interior você vê mais. A nível de capital, você vê coisas que... Então, assim, hoje o Brasil sofre uma falência de tudo. O sistema está todo falido. Infelizmente, Wes, é preocupante. E eu espero que as pessoas vejam e tenham consciência do que vem por aí. Porque futebol passa. A gente viu a Copa do Mundo aí, foi um desastre. Você vê jogadores que, independente se ganham ou não, eles estão podre de ricos, eles são milionários. O outro já estava lá na Itália lá. Então, acabou para eles, acabou, eles vão curtir. E o povo aqui, né? Então, se a gente tivesse a mesma união que a gente tem para ver um jogo de futebol, da gente cobrar as coisas, hoje, infelizmente, nós vivemos uma ditadura do judiciário dentro do nosso país, para falar bem a verdade. O que a gente tem visto é fora do comum, perdeu-se todos os limites se perderam, acabou. Se não mudar, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 4 anos com o nosso país. Bom, enquanto esses 4 anos não começam a movimentar após as eleições, como é que ficou definido as sessões da Câmara Municipal, quando retornam e o que a população pode aguardar dos trabalhos dos vereadores de Nova Mutum? Na primeira semana de agosto agora, na primeira segunda-feira, nós já voltamos com as sessões, né? Quer dizer que não é uma coisa que nós queremos. Esse recesso parlamentar ele é uma lei federal que obriga câmaras, assembleias, Senado, tudo tem que parar, né? Então, nós adiantamos algumas sessões, né? Para poder... paramos um pouco antes. Mas agora em agosto, nós vamos fazer uma extraordinária. Por isso que eu falo, o vereador ele não está tendo a sessão, mas se precisar, ele é chamado. E eu convoquei os vereadores para a próxima segunda-feira. Agora nós teremos uma extraordinária para votar 2 projetos. Aquele projeto da autorregularização, que está parado na casa e eu esgotei todas as possibilidades de discussão, de estudo, de conversa com a comunidade que os vereadores pediram. Uma coisa que eu sempre deixei muito aberta. Eu deixo o vereador ter as prerrogativas dele. Se o vereador quer prazo, ele vai ter. Se ele quer vista, ele vai ser votado para ele ter vista. Se a comissão precisa pedir o prazo, como a comissão de finanças e orçamento, 2 vezes, teve o seu prazo respeitado. Então eu tenho feito isso, deixado os vereadores esgotarem todas as suas dúvidas, todos os questionamentos, para daí ele poder votar da melhor forma possível, né? Então, assim, já aconteceu, esse projeto foi um projeto que ele veio em regime de urgência, que eu entendi que não era o certo, porque se trata de um projeto que mexe diretamente em Código Tributário. E a nossa lei orgânica ela é clara. Todo e qualquer projeto, Código Tributário, Código de Postura do município, ele não pode vir em regime de urgência. Eu retirei a urgência, segurei o projeto durante 20 dias, que é o que diz a lei orgânica, para os vereadores estudarem. Após esses 20 dias, eu pautei o projeto em regime simples. Quer dizer o quê? Dá entrada numa semana, vota-se na outra semana em primeira e daí vota-se na outra em segunda. Mas nesse prazo, a comissão, quando foi para votar em primeira, a comissão Finanças e Orçamento pediu prazo regimental que eu automaticamente tenho que aceitar. Nem passa por plenário isso, é automático. E aí aconteceu de vir o recesso. Mas mesmo assim foi feita uma reunião pela primeira vez, né? Tem audiência pública e existe a reunião pública. Teve uma reunião pública, participaram empresários, foi conversada, a equipe da Terezinha veio, explicou, os vereadores fizeram várias perguntas da Comissão de Finanças e Orçamento e outros também participaram, eu participei. Então, assim, foi proposto algumas emendas e o Executivo entendeu que não é cabível isso, mas para segunda-feira agora eu não sei se os vereadores da comissão vão propor, mas enfim, eu tenho que votar, porque existe um prazo, né? Então tem pessoas a favor, tem pessoas contra,
e aí vai caber aos vereadores. Eu não voto, mas se chegar a empatar, aí eu tenho que desempatar, né? Sem problema nenhum, eu tenho o meu pensamento quanto a esse projeto. Mas deixar bem claro a população, dentro da Câmara de Nova Mutum, os prazos são respeitados, a individualidade do vereador é respeitada. Se o vereador quer fazer um requerimento, ele faz. Se ele quer pedir informações de ofício, ele faz. Eu não travo o vereador de trabalhar, independente de qual partido ele seja. Essa é a minha função enquanto presidente, porque eu sei muito bem o que é, às vezes, você querer trabalhar, você querer fazer a sua função e o presidente te cortar. Isso é muito ruim. E isso eu posso dizer de boca cheia que eu não fiz em momento algum e vou terminar dessa forma. Então, convido a população. Pretendo não ficar mudando os horários de sessão para de manhã, manter as 18 horas até dezembro aí. E pode esperar muito trabalho, tem muita coisa boa para vir ainda. Eu devo pautar agora, colocar uma comissão de vereadores para estar estudando o regimento interno, que é uma coisa sonhada há muito tempo. Nosso regimento é de 88, a cidade cresceu, está com mais de 70 mil habitantes e nós estamos com um regimento de quando o Nova Mutum, que eu moro aqui minha vida inteira, quando a gente morava em 3 mil, 4 mil pessoas aqui. Então precisa ser melhorado. Então eu vou fazer de tudo, Wesley. A gente tem regularizado muita coisa ali dentro. O próximo presidente que vir, ele se preocupar com a questão da obra e de manter as coisas como estão indo. Presidente, mais uma vez queremos agradecer a vossa disponibilidade de estar nesta quarta-feira aqui no site Power Mix. E como deu para perceber diversas vezes um miado, temos uma nova integrante aqui na nossa família. Bem diferente. Porque a Brisa sofreu algumas sequelas e acabou não resistindo, veio a óbito. Era a gatinha tigresa, uma oncinha que a gente tinha. Poxa, o nosso patrão comprou uma outra gatinha, que é a Gia, com o Jota, só que ela está fazendo um escândalo hoje, pela primeira vez, já mais de uma semana aqui, a primeira, olha lá. É a primeira vez que ela faz esse escândalo todo, chamando a atenção, acho que provavelmente porque se adaptou muito a esse cenário, muito. E o Josué está trazendo ela aqui para que a população de Nova Mutum possa conhecer. Ela está pequenininha ainda, mas está aqui, ó. Parece linda. Uma jaguatirica. A cor dela, olha só. E ela hoje resolveu fazer escândalo. Presidente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade de estarmos retratando diversos assuntos para a nossa sociedade. Eu sou bem sábio, assim como os demais vereadores, que as portas do site Power Mix estão abertas para receber e para falar de assuntos relevantes de importância para a nossa sociedade. Obrigado pela presença. Obrigado, Wesley. Obrigado a toda a comunidade, estou à disposição. E vai Inglaterra. A você de casa, mais uma vez, você que nos acompanha pelo site Power Mix, saiba que o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é sempre levar informação com credibilidade, seriedade, sempre pontual para você. Então fique atento, porque a qualquer momento podemos voltar com uma entrevista ou com alguma grande relevância em informação. Até o nosso próximo encontro, através dos nossos canais do site Power Mix.